primeiro convite para compor essa banca e passo a palavra à orientadora ou ao candidato para iniciar os trabalhos. Bom, muito brevemente, eu queria agradecer a presença de vocês aqui assistindo, agradecer ao professor Firmino por organizar os trabalhos, agradecer a professora Helena por ser da banca, a professora Beatriz Mação por ser nossa co-orientadora e, Patrick, você tem quantos minutos? Isso, para fazer a sua apresentação. Em cumprimento à coordenação do curso, aos membros da banca, a todos os presentes, bom dia a todos. Meu nome é Patrick Menezes e iniciarei agora a apresentação da minha dissertação intitulada Erros Pré-Analíticos em Medicina Laboratorial, uma revisão sistemática, orientada pela professora Luciana Tecai Cavalini e orientada pela professora Beatriz Rodrigues Lopes Vansan. Iniciarei no momento uma revisão narrativa da literatura e, consequentemente, uma revisão sistemática. A patologia clínica ou a medicina laboratorial, ela é vista como uma especialidade médica capaz de ajudar no fechamento do diagnóstico clínico do paciente. E a função dessa medicina diagnóstica é confirmar, estabelecer ou complementar um diagnóstico. E exerce um forte impacto na cadeia de saúde, desde a prevenção até o diagnóstico, acompanhamento e tratamento do doente. Existe uma pressão sobre os custos na atualidade dos laboratórios clínicos, onde tem uma máxima que é bastante falada e que é uma falácia, em que quanto mais exames e menos tempo, mais qualidade. Andriolo 2007 aborda essa questão. O exame laboratorial nada mais é que um material biológico mais a informação do paciente. Nos dias atuais, a gente observa que o profissional de análises clínicas só vê o exame como um material biológico, mas deixa de lado as informações necessárias para que ele ocorra. E a função desse exame é reduzir as dúvidas do clínico no fechamento do diagnóstico, como já foi dito. Esse exame é um produto do laboratório clínico, mas vale ressaltar que esse produto, para nós da área biomédica, não pode ser armazenado, não pode ser estocado, diferentemente de outros setores da economia, onde você compra vai ao shopping, compra uma blusa, mas se quiser trocar, vai ser estocada novamente. Os nossos produtos, que são os exames, não são permitidos que se faça isso, a rotina tem que ser realizada, daí a importância do presente estudo. E o exame, ele é indicado de acordo com a familiaridade do clínico. Atualmente, a análise clínicas conta com mais de 5.000 exames realizados dentro da medicina laboratorial. Uma pequena parcela desses exames, cerca de 80% dessa pequena parcela, faz parte da nossa rotina. O que vem mostrar para todos nós que a cada dia novos biomarcadores têm surgido no mercado clínico laboratorial. E depois que esse exame é realizado, essa informação é utilizada pelo médico para fechamento do diagnóstico, acompanhamento e tratamento dos doentes. O que torna viável esse estudo é a fase pré-analítica como principal fator de preocupação, como se vê aqui no consenso dos autores. Esse slide mostra para a gente uma divisão didática das fases do processo dentro do laboratório clínico. E a fase pré-analítica, que nós estamos abordando, ela compreende, desde o cliente, atendimento, coleta e amostra. A fase analítica, obviamente, é a análise, a realização do exame, e a fase pós-analítica, a liberação do laudo. Vale ressaltar que entre atendimento, coleta e recebimento de amostras, ocorre a maior parte dos erros do laboratório. A fase pré-analítica inclui, portanto, desde a indicação do exame, como já foi falado, até o acondicionamento e transporte de amostras, segundo os autores, Guder 2001 e Hawkins 2012. Sendo que existem dois termos atuais, pouco abordados na literatura, que tratam o termo pré-analítico como um mais aplicado. Então, existem duas tecnologias aplicadas. A fase pré-analítica, que seria a seleção dos exames pelo clínico, quando o clínico pensa que vai solicitar de acordo com a clínica do paciente, e a fase pós-analítica, que seria a interpretação do laudo. Então, naquele esquema didático que eu mostrei no slide anterior, percebe-se claramente que existem várias outras possibilidades de erros em fases que fogem do controle do laboratório. O que tem acontecido no laboratório nos dias atuais? E que essa revisão sistemática aborda com bastante precisão. Grande número de pessoas, diferentes formações profissionais, focos de interesse e grau de envolvimento diferentes, além da rotatividade. Tudo isso
Inclusive, o último tópico, que para mim é o mais importante, a rotatividade profissional, faz com que o profissional de análise clínica não consiga vestir a camisa e não consiga receber as orientações e nem aplicar um controle de qualidade preciso dentro da área de análises clínicas. Esse slide mostra para a gente um resumo, e eu serei bem pontual, já que toda a banca já avaliou cuidadosamente o texto, os principais erros pré-analíticos que são abordados. Por exemplo, um erro ele é definido como um evento que cause desvios na obtenção de uma informação. Essa é a melhor definição de erro e é um consenso de todos esses autores. Por exemplo, aqui em cima eu tenho uma ilustração mostrando o que eles conhecem como ciclo circadiano. A etapa de sono e vigília interfere classicamente nos exames laboratoriais. Se um sujeito não tiver 6 horas no mínimo de sono, ele não pode realizar exame laboratorial. Eu vou dar 2 exames como exemplo, o ferro sérico e o cortisol, cuja concentração plasmática tem o seu pico na parte da manhã e na parte da tarde. Existem estudos que apontam que há uma redução de 50% na parte da tarde na dosagem do cortisol nesses pacientes. Essa outra imagem ilustra o que foi descrito no capítulo da própria dissertação, um paciente crítico, dando entrada no pronto-socorro. Esse paciente, muito comumente, recebe muita solução fisiológica. Solução fisiológica 0,9%, NaCl. E se ele estiver recebendo essa solução fisiológica de uma forma sistemática, ele vai fazer uma hemodiluição e vai alterar todos os exames laboratoriais. A pergunta que se faz, será que o clínico sabe disso? Será que o clínico avalia essas variáveis quando está diante do laudo? A terceira imagem mostra os tubos. Para nós que somos da área de saúde e trabalhamos com análises clínicas, esses tubos contêm os coagulantes, têm suas cores padronizadas internacionalmente, mas o que eu quero chamar a atenção dos senhores é justamente esse tubo aqui, ó, o tubo de tampa amarela que tem um gel. Isso é um gel separador, um polímero com uma densidade intermediária de 1040, que quando eu centrifugo a amostra, esse gel ele sobe, na parte de baixo fica as células, na parte de cima o soro, evitando contato para que não haja falseamento de resultados. Sendo que estudos recentes apontaram que esse tubo, o tubo amarelo com gel que é utilizado na bioquímica, ele altera um grupo de exames bastante importante. No último congresso eu abordei isso. E que exames são esses? Os eletrólitos, sódio, potássio e cloro. Por que ocorre essa alteração? Porque no ato da centrifugação, fragmentos desse gel ficam presentes no soro, e quando eu introduzo a amostra no equipamento que tem um eletrodo seletivo, esse eletrodo seletivo capta menos ou mais eletrólitos como não deveria. Então, o ideal é coleta de eletrólitos e evitar esse tubo. É um erro pré-analítico. Essa outra imagem mostra, por exemplo, a posição. Estudos também apontam que a variação brusca de posição, de deitada para de pé bruscamente durante um longo período de tempo, o que é comum quando se pode sair de uma enfermaria, faz com que haja um afluxo de líquido do meio intravascular para o meio extravascular, alterando exames hematológicos, bioquímicos, hormonais e até mesmo imunológicos. O garrote ou torniquete é um elemento que deveria ser abolido da maioria das coletas, só que isso é difícil porque algumas funções são críticas. O garrote só pode permanecer no braço do paciente por até 1 minuto. Passando disso, já que ele realiza uma estase venosa, eu tenho um aumento da concentração de algumas substâncias e também pode ocorrer hemólise. Essa hemólise está sendo demonstrada aqui nesses tubinhos, tirando o primeiro tubo, todos são hemolizados. E os exames que mais alteram por hemólise, que foi descrito no presente estudo, são LDH, já que a lactato desidrogenase é proveniente das hemácias e dos trombócitos, e o potássio, além de cálcio, haste e outros marcadores bioquímicos. Um outro elemento que é considerado erro pré-analítico é o jejum, a dieta ou a restrição alimentar. Nem todo paciente, nem todo cliente sabe o tempo de jejum correto para realizar um exame laboratorial. Os exames, na maioria das vezes, precisam de 8 a 12 horas de jejum, mas não pode ultrapassar 14. Um grupo de pesquisadores, no último congresso, tentou trazer um artigo para abolir o jejum em análises clínicas. Isso seria muito difícil, porque os valores de referência são pautados nele. Porém, a justificativa desses autores, para ser mais breve, é que nenhum de nós ficamos 12 horas de jejum de segunda a segunda. Então eu causo um estresse fisiológico e o que eu vou revelar com os exames não é o real do paciente. Essa imagem mostra um atleta demonstrando que os valores de referência de alguns exames, que obviamente dependem de massa muscular e atividade física, como CPK, aldolase, a própria creatinina, vão ser diferentes desse paciente. E a última imagem, para terminar essa revisão clássica e esgotar um dos capítulos da dissertação, o uso de fármacos. Os fármacos podem gerar alterações in vivo, fisiológicas, e in vitro, na própria realização dos exames laboratoriais.
daí a importância de se estudar os erros pré-analíticos. Aqui mostra, nesse slide, uma cadeia, onde o médico solicita os exames, entrega o pedido para o paciente e o paciente vai ao laboratório. Seria muito bom se fosse assim. Porém, essa cadeia é quebrada porque falta informações por parte do clínico solicitante, por parte do paciente que não vai ao laboratório pegar instruções claras, e o paciente não é um sujeito neutro nessa cadeia. Ele, volta e meia, omite voluntariamente ou involuntariamente informações para a realização dos seus exames. Porque é da natureza, é uma condição básica do ser humano que todo mundo mente. A única variável é sobre o quê? Existem no nosso país 2 métodos de avaliação, de controle de qualidade da fase analítica, que é utilizado como acreditação. É a PELME, Programas de Excelência para Laboratórios Médicos, e o PNCQ, que é o Programa Nacional de Controle de Qualidade. Ambos avaliam a fase analítica. As demais fases ficam fora, segundo o consenso desses autores. Por essa razão, considera-se os erros pré-analíticos como um problema de saúde pública, onde pode-se obter alterações mínimas, médias e até severas dos seus resultados, ou até um falseamento no seu diagnóstico. Esse slide mostra para a gente os indicadores laboratoriais. Mas o que vem a ser um indicador? Um indicador é qualquer informação qualitativa ou quantitativa que vai gerar uma mudança de comportamento, que vai gerar uma oportunidade de melhoria. E essa é a luta incessante para quem trabalha com fase pré-analítica, é a busca de novos indicadores, porque todos esses que estão aqui já são muito conhecidos dos senhores, desde erro na abertura de cadastro, hemólise. Esse daqui, eu chamo a atenção, razão inadequada de sangue anticoagulante, que parece mínimo, mas gera um transtorno no laboratório. Se a punção for difícil, geralmente o flebotomista, o técnico do laboratório, ele colhe menos sangue do que o tubo comporta. Então ocorre uma proporção inadequada, já que dentro do tubo eu tenho que ter uma proporção de 1:9, uma parte de anticoagulante, seja DTA, citeato, fluoreto, heparina, para 9 partes de sangue. Se eu colho menos sangue, eu hemodiluo a amostra, e assim eu tenho alterações nos exames laboratoriais. Qual é a justificativa para a realização dessa revisão sistemática? Primeiro, os erros pré-analíticos são considerados um problema de saúde pública, como já foi mencionado. Segundo, a automação está crescente. Isso vem desde a Revolução Industrial na Inglaterra até hoje, onde a máquina substitui o homem, mas na nossa área biomédica ocorre um erro bastante grave, que é a automação crescente e a diminuição do conteúdo científico, conteúdo técnico. As pessoas sabem fazer os exames, mas não sabem o porquê que fazem, nem a interpretação clínica de cada um deles. A fase pré-analítica é a mais vulnerável de todas as demais fases, compreendendo de 60% a 90%, Guimarães et al. 2011 afirma muito bem isso, e ocorrem, decorrente delas, resultados falsos positivos e falsos negativos. Isso se dá por alterações na sensibilidade, na especificidade, na exatidão e na precisão do método, isso tudo gerado na parte pré-analítica. Essas variáveis pré-analíticas, esses erros que ocorrem, carecem de indicadores mais específicos. Spolnik 2000 publicou um trabalho de Fundação João Cruz a respeito disso. E os dados laboratoriais têm uma grande influência na tomada de decisão. Outros autores afirmam, além desses, que 70% das decisões diagnósticas são tomadas baseadas nos exames laboratoriais. E por isso, fechando como não menos importante, poucos são os estudos sobre esse assunto na literatura mundial. Aí na justificativa, obteve-se 4 estudos que, embora descritos como revisões sistemáticas, são na verdade revisões narrativas. Porque uma revisão sistemática, ela é muito específica e muito quantitativa. A revisão narrativa não, ela é ampla e ela é qualitativa. E esses estudos, tanto Bonin em 2002, Plebani em 2009, Guimarães em 2011 e Morelli e Costa em 2012, percebe-se claramente que houve falta de informações. Percebam aqui, ó, descritores de busca, Plebani não apresentou e Guimarães também não. Expressão de busca, porque para ser revisão sistemática tem que ter expressão de busca, então não apresentou em nenhum dos 4 trabalhos. Bases utilizadas, Guimarães não apresentou. Número de artigos encontrados, nenhum dos trabalhos apresentou. Daí a relevância do presente estudo. Através desses estudos foram retirados ou tiveram-se os termos DEX e os termos MESH para a continuidade da pesquisa. O objetivo geral do presente estudo é sistematizar esses erros pré-analíticos nas evidências científicas dos exames laboratoriais de análises clínicas. E os objetivos específicos, identificar e classificar esses erros pré-analíticos e descrever a incidência desses erros. Uma revisão sistemática, como já foi dito, ela é específica e quantitativa.
E além de todas essas características que já são conhecidas de todos, eu chamo a atenção a uma que é o diferencial, o divisor de águas nesse tipo de trabalho científico, metodológico, que é a elaboração de um protocolo de pesquisa. Esse protocolo de pesquisa reduz a chance do pesquisador ser tendencioso. Nem sempre um resultado onde eu excluo os negativos é tão bom como deveria ser. Então a revisão sistemática permite isso. Como toda revisão sistemática, entrando em método, tem que ter uma pergunta de pesquisa. E que pergunta foi feita? Em amostra de exames de análises clínicas, qual a incidência de erros pré-analíticos de acordo com diferentes tipos de pacientes? A partir dessa pergunta foi conduzido o presente estudo. O desenho de estudo realizou-se na revisão sistemática de erros pré-analíticos em artigos científicos até junho de 2012. Foi buscado nas bases de dados Medline, Scopus, Easy, Lilacs e Bex para artigos de 1990 até junho de 2012. Os critérios de exclusões foram erros pré-analíticos que versassem sobre os exames de rotina, daí a exclusão de outros elementos. Então, que exames de rotina entraram na presente pesquisa, na presente revisão sistemática? Hemograma, bioquímica, exames de coagulação, hemostasia, uroanálise e hemato e bioquímica de outros materiais biológicos, como fezes e líquor, por exemplo. Os artigos foram selecionados, foram lidos e avaliados de acordo com critérios de inclusão. Os resumos foram avaliados por 2 revisores, eu e a minha orientadora, a professora Luciana. Discrepâncias foram resolvidas consultando uma terceira avaliadora, que é a Joyce, que é enfermeira e mestre em saúde coletiva pela UF. E na incerteza se o estudo obedecia ou não o critério de inclusão, foi incluído no presente estudo. Critérios de exclusão foram máximos, foram vários, na verdade. E eu coloquei aqui para sintetizar. Quais foram os critérios de exclusão? Estudos sobre exames laboratoriais de biologia molecular, imunologia, microbiologia, anatomia patológica, toxicologia, artigo de análise de impacto sobre desfecho de mortalidade e morbidade, estudo da fase analítica e pós-analítica, publicações referentes a esses erros em exames complementares como exames por imagem, também foi critério de exclusão, artigos sobre controle de qualidade em hemoterapia, banco de sangue, medicina veterinária, estudo epidemiológico, estudo econômico de saúde e publicações que não fossem de pesquisa primária, como, por exemplo, artigos teóricos conceituais, relatórios técnicos, etc. Finalizando os critérios de exclusão, artigos de revisão narrativa ou sistemática, artigos de opinião, estudos de casos, enquetes de boas práticas e coleta de sangue e artigos em outras línguas que não inglês ou línguas neolatinas. A extração de dados contou com a ajuda da escala CATSU, que é uma escala de qualidade metodológica do trabalho, onde foi notificada autor e ano, local de realização, período de coleta, população estudada, desenho e desfecho do estudo. A estratégia de análise dos dados, ainda no método, essa escala permitiu classificar como qualidade boa ou ruim. A partir daí, foram elaboradas tabelas com essas características, estudadas por tipo de alteração, síntese de parâmetros, etc. Houve uma avaliação da heterogeneidade de cada estudo, de cada resultado encontrado, e os resultados foram avaliados em função da presença de erros. O resultado e a discussão da presente dissertação foi feito seguindo as diretrizes Strobe, quando houve a opção por apresentação descritiva do estudo. Resultados. Processo de seleção dos artigos incluídos na revisão. Foram 1.255 títulos, onde 12 foram escritos por idioma. Esses 12 estão aqui, 4 alemão, 2 russo, 2 sueco, 1 tcheco, 1 dinamarquês, 1 húngaro e 1 norueguês. Foram as exclusões por idioma. Aí lembramos dos viés de idioma. 1.007 foi excluído por título, restando, portanto, 236 resumos. 153 foram excluídos, restando, portanto, 83 artigos completos para leitura, onde 69 foram excluídos, restando, portanto, 14 artigos na presente revisão sistemática. Aqui está mostrando todos os critérios de exclusão que eu já relatei para os senhores, e por etapa do processo de exclusão, por título, por resumo e por texto, totalizando 1.229 exclusões ao longo da pesquisa, que, na minha opinião, foi a parte mais trabalhosa do estudo. Então, só para quem não entendeu ou ficou na dúvida por que apareceram 1.255 e aqui tem 1.229, na verdade foram 1.341 títulos, mas 69 foram duplicadas. Por essa razão, o total está 1.255. A tabela 2, entrando nos resultados, ela foi organizada e sumarizada de uma forma menos poluída possível, então ela foi dividida. Como foram 14 estudos, foi dividida. Aqui vai do estudo 1, que é o de Ashton, até o estudo 8, que é o de Newland, que é o 2010.
Percebam que foi classificada essa tabela de acordo com autor, país, idioma, local, indivíduos, o N, pedidos de exames e amostra material. Fica patente a observação dessa tabela, isso muito me surpreende, que boa parte dos estudos não referiram informações, existem falta de informações. O estudo de Ashton colocou que foram 129 casos notificados de incidente, mas os demais não fizeram a mesma coisa. O número de indivíduos participantes dos 14 artigos só foram referidos em 4 artigos apenas, só em 4. E os idiomas, a distribuição deles foi 8 em inglês, 5 em espanhol e 1 em português. Continuando aqui a tabela, indo do estudo 9 de Lima Oliveira até o estudo 14, que é o Wang et al., percebe-se que aqui tem um pouco mais de informação, mas ainda existem algumas faltas dessas informações. Os estudos foram realizados não só no Brasil, como em outros países, já que a de revisão sistemática foi mais ampla, e a gente percebe que dos 14 estudos, 13 estudos foram feitos no laboratório de unidade hospitalar, e um estudo em uma série de 10 laboratórios. Portanto, o autor que fez esse estudo, ele não diz que laboratórios são esses, qual a localização e qual é o perfil desse laboratório. Então, são anonimizados. Os tamanhos de amostras variavam de 4.024 a 766.000 o tamanho de amostra presente nesse estudo. Nessa outra tabela, veja as características do estudo quanto ao método. Aqui eu tenho delineamento do estudo, período, critério de inclusão, de exclusão, qualidade metodológica e, dentre os exames, o tipo, o N e a porcentagem. Percebe-se novamente, claramente, que há falta de informações nos artigos, que alguns deles eram considerados revisão sistemática, mas na verdade são revisões narrativas ou algo do tipo. Continuando a tabela, do artigo 7 ao artigo 10, percebe-se uma qualidade metodológica ruim em alguns desses artigos, o que nos faz pensar sobre o modelo, o método e a qualidade desses artigos. 9 artigos informaram a distribuição por tipo de exame. Então, quais foram os tipos de exames que mais apareceram nesses 14 artigos? Foram bioquímica, hematologia e imunanálise, como pode se ver aqui. Por que foi excluído aquele montante de exames? Porque o objetivo do presente estudo é fazer os erros pré-analíticos em exames de rotina, em linha de frente de pronto-socorro, onde qualquer paciente que chega a seu médico é solicitado um hemograma, um EAS, um TAP, um PTT, uma hemostasia, etc. Além disso, a tabela CASSO demonstrou nesses 14 artigos que eu só tive um artigo com qualidade boa, 7 com qualidade satisfatória e 6 artigos, quase a metade, com qualidade ruim. Dando continuidade aqui do artigo 11 ao artigo 13 em relação ao método, eu tenho esse artigo aqui, o artigo 11, ele realmente faz um estudo de antes e depois, ele consegue trabalhar melhor os dados, porém, no artigo 13, o que se observa aqui, que poderia ser uma pergunta da banca, por que eu incluí imunologia, microbiologia e hemoterapia se faziam parte do critério de exclusão? Na verdade, como esse artigo ele tinha informação agregada, houve-se por consenso não perder esse artigo. 9 artigos dos 14 apresentaram os critérios de inclusão e apenas 2 os critérios de exclusão. Último estudo em relação ao método, percebe-se aqui que não foi referido o critério de exclusão, embora a qualidade tenha sido satisfatória, e a gente encerra essa parte do resultado dizendo que o período de tempo dos estudos foi relatado em 11 artigos, 3 artigos não relataram o período de estudo, e variou de 1 mês a 3 anos. A tabela 4 mostra a medida de frequência de erros penalísticos por tipo de erro. Como nós temos as variáveis penalísticas, mesmo tendo uma quantidade muito grande de critérios de exclusão, ainda assim nos restou muitas variáveis, como eu já abordei na introdução do presente estudo. E eu vou chamar a atenção aos senhores, até um pouquinho da minha própria experiência, que é o seguinte, no estudo 1, só de requisição incorreta, eu tive um N6, o artigo não referiu onde foi, está incompleto, mas o que seria requisição incorreta? O médico deixa de escrever algumas informações do próprio pedido médico, o que pode inviabilizar a realização do exame. Esse artigo 2, pedidos médicos incorretos, uma pré-intervenção e uma pós-intervenção. Perceba que houve uma queda de 32% a 25%, muito embora eles não referiram o N da amostral, mas ainda assim é patente esse tipo de erro. Quais são os desfechos que foram realizados em relação à coleta? Perda de amostra, erro de volume, quebra de tubo, uso de tubo incorreto e problema de transporte de amostras como erros pré-analíticos. O próximo estudo, 4, ainda relacionando o tipo de erro,
eu tenho aqui amostra coagulada. Como assim amostra coagulada? Se eu coloco mais sangue que o tubo comporta, ou eu não homogenizo bem a amostra na própria punção venosa, na própria flebotomia, eu tenho microcoágulos que pode até inviabilizar uma análise hematológica, entupir uma mangueira de um equipamento e daí por diante. 47 com N aqui. E a amostra é hemolizada. A hemólise é um dos piores erros do laboratório, ainda mais se esse laboratório optar por realizar o exame assim mesmo, sem solicitar uma recoleta. E se ele solicitar uma recoleta, vai gerar um custo do laboratório, porque o paciente tem que voltar lá, e daí por diante. Então, qual foi a classificação? Erro de informação, erro de coleta de material, erro de manuseio de amostra e seus desfechos. Próximo estudo, do estudo 5 ao estudo 7, eu ressalto qualidade adequada, lipêmico e hemolizado. A lipemia é aquele aspecto leitoso do soro, geralmente ocasionado na fase pós-prandial. O que eu tenho uma lipemia? Eu tenho um excesso de quilomicrons, de triglicerídeos, de triacilglicerol. Mas o que isso vem a causar erro, como erro analítico? Na verdade, todos nós que trabalhamos com bioquímica clínica sabemos que a gente faz uma dosagem baseada numa lei chamada Lei de Lambert-Beer, que se baseia na colorimetria e que tem dois assuntos que são intrínsecos a essa lei, a transmitância e a absorvância. A lipemia gera um artefato na dosagem, na passagem da luz na cubeta no tubo, gerando resultados falsos. A hemólise já foi falado, a amostra é insuficiente, 72 aqui N, 9,36 de incidência, muito comum em hospitais pediátricos, onde as funções são muito críticas, bebezinhos prematuros, onde o próprio clínico pode escolher ou o pessoal do laboratório. Então eu tenho amostra insuficiente, eu não consigo realizar todos os exames nessas amostras. Pedido elegível, aqui eu tenho um N de 69, com uma incidência de 9,77. Isso já foi bastante discutido em outros trabalhos científicos. O médico deveria imprimir e não escrever manualmente os pedidos. Mas por que isso acontece? Pela pressa, pela falta de material e pela falta de material humano também. E o que vai gerar é o seguinte: o não entendimento de um exame num pedido médico, no serviço público de saúde, faz com que esse exame não seja realizado. Os erros de manuseio, então, sintetizando, hemólise, coagulação e lipemia. Do artigo 8 ao artigo 11, ainda por tipo de erro. Eu ressaltei só esse estudo entre erros de bioquímica antes e erros de bioquímica depois. Percebam que o N anterior, 2.480, e o N aumentou, 3.855, mas ainda assim a incidência diminuiu. O que prova que em trabalho de conscientização, em trabalho de transmissão de informação científica, faz com que haja minimização dos erros pré-analíticos. E o artigo 11, em relação ao erro também, erros em urina. A uroanálise, para todos os clínicos aqui do plantão, ele é a linha de frente no diagnóstico do paciente. O exame de urina serve não só para avaliar patologias renais, como também para avaliar patologias metabólicas. E desde a coleta da urina até a passagem da tira reagente para a pesquisa de elementos anormais e até a sedimentoscopia, ou a avaliação dos elementos figurados, eu consigo obter erros que vêm lá de trás da coleta. Então percebam aqui que teve um antes e depois, e também houve redução de 8,31 para 6,5%. Última tabela em relação ao tipo de erro, 12, 13 e 14, chama a atenção dos senhores em relação à centrifugação. A centrífuga é um equipamento em que eu tenho um rotor e eu tenho vários tubos ao seu redor, que por questão de força centrífuga, ou por questão de giros, o que é mais pesado vai para o fundo, o que é mais leve sobre o nadante. Só que ocorrem muitos erros de centrifugação. Observe que tem aqui um N de 35 em relação ao erro de centrifugação. Mas por que esses erros ocorrem? O flebotomista, o técnico do laboratório, não aguarda os 20 minutos necessários para formar a retração do coágulo, já que a cascata de coagulação da plaqueta até a formação da fibrina demanda esse tempo. Ou então centrifuga muito depois. As normas laboratoriais dizem que eu tenho que realizar o exame em no máximo 1 hora após a coleta e após a centrifugação 20 minutos após a coleta. Então, a centrifugação é um erro bastante grave e muito comum no laboratório. Identificação errada ou faltando. Um N muito alto, 828 com 42,2%. O que é identificação errada ou faltando? Os profissionais que não têm código de barras, que têm que colocar o nome nos tubos ou nos frascos e não colocam as informações necessárias. Se houverem homônimos, Maria da Silva, por exemplo, pronto, eu tenho 2 pacientes com a mesma identificação e pelo mesmo profissional, isso gera um erro analítico. Entrando na discussão da presente revisão sistemática, essa revisão selecionou 14 artigos, a maioria deles em ambiente hospitalar. Os estudos que realizaram antes e depois observou-se uma tendência à redução desses erros pré-analíticos. A qualidade metodológica já foi falada, mas ressalto novamente que 6 artigos tiveram uma classificação ruim, segundo a tabela CATS,
e 7 artigos demonstraram erros de pedidos médicos, o que é um problema em relação à informação clínica que é realizada. Além disso, para sistematizar ainda mais o presente estudo, 3 estudos adotaram o entendimento descritivo, 1 fez análise de série de casos, 7 estudos de inquérito de incidência e 3 estudos de intervenção do tipo antes e depois, sumarizando aquelas tabelas que ficaram um pouco poluídas. Ainda na discussão, a revisão sistemática é muito válida e muito eficiente para esse tipo de estudo, onde tem um N amostral muito grande e muitas variáveis. Antes de 1990, os artigos só focavam na fase analítica e até hoje os processos de controle de qualidade continuam dessa forma, ainda assim. No Brasil, são poucos laboratórios que utilizam sistemas pré-analíticos automatizados. No último congresso da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, uma empresa renomada lançou um equipamento para a área pré-analítica. E esse equipamento faz o quê? Separa os tubos por cor, separa os tubos por código de barras, ordena os tubos, coloca esses tubos em instantes e interfaceia com outros equipamentos. Tirei um monte de gente que trabalhava na triagem, automatizei e gerei um pouco mais de segurança. Tem alguns vieses aí. Os erros que não alteram significativamente o resultado não podem ser subestimados. A banca pode me questionar, pô, mas a maioria dos erros não geram erros assim, problemas com o paciente. Não notificados, mas percebe-se claramente que aqueles erros simples vão gerar um problema na cadeia de assistência, no diagnóstico, e o paciente vai peregrinar por vários clínicos, vários especialistas, para chegar a um diagnóstico que foi pulverizado de acordo com ele, que talvez até ele cometeu ou o laboratório cometeu. Os artigos que foram inclusos apresentaram lacunas de informação. Sepúlveda em 2013 aborda muito bem esse tema e eu mostrei os NRs das tabelas não referidos o tempo inteiro. Na maioria dos artigos, houve falta de informações metodológicas, também o que já foi percebido nos resultados. Conclusões. Os resultados apontaram os seguintes achados. A melhoria da fase pré-analítica ainda é um desafio para laboratórios, principalmente pequeno e médio porte. A coleta e identificação da amostra são as etapas mais críticas e começa lá no profissional que está funcionando, lá no flebotomista, lá no técnico de enfermagem que trabalha na coleta. Há maior segurança na fase analítica, então todos os nossos instrumentos e todos os nossos reagentes são muito bem monitorados, o que falta realmente é aquilo que foge do laboratório. E são alcançáveis todas essas formas de melhoria. Materiais educativos, cursos de extensão, programas de informação atualizada sobre ciências laboratoriais, tudo isso se consegue por informação. É muito comum, aproveitando a conclusão, eu como professor de pós-graduação em análises clínicas posso afirmar que parte dos profissionais, farmacêuticos, biólogos e biomédicos que vão procurar um curso de pós-graduação tem muita deficiência lá no preparo, lá no acondicionamento, no transporte da amostra. O artigo que mais se aproximou da presente revisão sistemática foi a revisão de Guimarães et al. 2011. Ressalto que, embora esteja relatada como revisão sistemática, foi uma revisão narrativa. Mas por que se aproximou? Porque trabalhou com os erros pré-analíticos somente. Quais são as recomendações oriundas desse estudo? Distribuição de instruções simples pode ser uma solução prática. Os laboratórios privados já fazem isso. O paciente chega lá para pegar um frasco para colher uma urina, umas fezes, e tem um papelzinho dizendo como ele tem que colher. Mas o serviço público de saúde ainda não tem isso. E isso é um problema. O laboratório deve ter instruções por escrito para cada teste. Nós temos POPs, nós temos instruções de trabalho, mas o paciente não tem esse acesso. Então é muito difícil você dividir informação, ainda mais num paciente que é leigo. Nos Estados Unidos, boa parte das reivindicações judiciais ocorre justamente por isso. O nosso cliente, que deixou de ser paciente há muito tempo, ele já está um cliente mais critério na realização dos exames e na interpretação dos seus resultados. É um cliente que tem acesso à informação e sabe muito mais que nós. Ele tem uma ferramenta maravilhosa chamada Dr. Google, que ele vai lá e joga e ele sabe tudo aquilo que ele está realizando lá no resultado. Então, é fácil se eu conseguir trazer informações claras, escritas e isso se torna uma cultura. Meios de identificação por código de barras vão trazer mais segurança e rapidez. Algumas empresas já utilizam, algumas instituições, outras não. E segundo essas recomendações, várias organizações recomendam que essa etiqueta não pode ser uma etiqueta comum. Ela tem que ter um mínimo de informações que me garanta uma rastreabilidade dessa amostra, que vai desde nome, sexo, idade